Uma palavra de Deus para liberar sobre a tua vida nessa manhã. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4. Enquanto você vai procurando na sua Bíblia, eu vou orar aqui, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, Pai, queremos te render graça, te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã, de podermos estar na tua casa, de podermos estar na tua presença. Poderíamos, Senhor, estar em qualquer outro lugar, poderíamos estar também na nossa casa, dormindo ainda, Senhor. Mas muito me alegro, Senhor, em podermos estar na tua casa. Como diz a tua palavra, que não existe outro lugar melhor do que estar na tua casa, na tua presença. Porque vale mais um dia, Senhor, na tua casa, nos seus átrios, do que 1000 fora dela, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que o teu Espírito, que o Senhor nos deu em podermos estar aqui, em adorar o teu nome, ouvir a tua voz, sentirmos a tua presença de forma sobrenatural. Deus, fala conosco, Senhor, nessa manhã, através da tua palavra. Tu já se manifestaste através do seu louvor, Senhor. Tu se manifestaste, Senhor, através do louvor, como diz, Senhor, que o Senhor habita em meio aos louvores. Pai, revela agora, Senhor, a tua palavra aos nossos corações nessa manhã. Fala conosco, Senhor, o que precisamos ouvir nessa manhã. Pai, aquilo que tu se reservaste para nós nessa manhã. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Todos acharam aí? João capítulo 4, versículo 7. É um texto conhecido, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Fala sobre a mulher samaritana, a mulher de Samaria. E nós estamos falando muito sobre alguns desafios do discipulado. Já ouvimos tantos aqui, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente não. Deus vai falar com você também e vai te ajudar em muitas coisas. Vamos ler, vamos fazer menção do texto. João capítulo 4, versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dar-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém? Somente esses 3 versículos. Como eu disse, esse texto é um texto muito conhecido entre nós. Já ouvimos algumas vezes essa mensagem, algumas pregações sobre a mulher de Samaria, o poço, a fonte, Jesus, transformação. Mas hoje eu quero demonstrar através das atitudes de Jesus mediante a essa mulher, como é que algumas atitudes que Jesus teve, a sabedoria que Jesus teve em conduzir aquele momento para poder ganhar aquela mulher, para poder, através dele, através dos seus exemplos, através das suas atitudes, poder alcançar o coração dela, poder alcançar a alma, o espírito dela e fazer ela entender quem verdadeiramente ele era e qual era o propósito dele na vida dela e qual seria o propósito para a vida dela. E aqui nós vamos entrar nessa mensagem falando sobre isso. A Bíblia vai dizer que Jesus chegou a um certo momento que ele ouviu falar que estava tendo dissensões, conflitos, de que Jesus batizava mais discípulos do que João Batista. E ele, sabendo disso, Jesus, ele ouvindo isso, o que ele fez? Ele se retirou da onde ele estava e disse: olha, necessário me é passar em Samaria, vamos a Samaria, porque eu tenho necessidade de passar por lá. De repente os discípulos não entenderam muito bem qual era a necessidade de Jesus sair da onde estava para ir para Samaria. Ele, mesmo assim, dando um exemplo de porque estava tendo algumas confusões, algumas disputas, alguns dizendo: olha, Jesus está batizando mais do que João Batista, Jesus batiza mais, e ele mesmo explica, e mesmo assim Jesus não batizando ninguém, mas sim os seus discípulos que o batizavam, ele se retirou, porque ele havia uma necessidade dele de ir a Samaria. De repente os discípulos não entenderam muito bem o propósito de Jesus naquele
eles não tinham muito intimidade. Os judeus e os samaritanos, eles não tinham muito afeto, ou seja, era como se fosse um povo rival mesmo. Eles não concordavam com a questão política, não concordavam com a questão religiosa, eles não se aceitavam um ao outro. E quando Jesus falou assim, olha, é-me necessário passar lá por Samaria, na verdade Jesus tinha um propósito, e Jesus não revelou isso aos seus discípulos. Jesus quis demonstrar a ele como exemplo e com atitudes. Então eu quero liberar uma palavra na tua vida nessa manhã, e eu tenho certeza que você vai receber no teu coração aqui, e você vai ter certeza de que Deus está falando com você. Eu quero liberar essa palavra, sabe por quê? Jesus tem uma necessidade em passar na sua vida. Você de repente não contou para ninguém, de repente você não falou para ninguém, mas você sabe o que você está vivendo, você sabe o que você está passando, e tem uma pessoa que além de você sabe o que você está vivendo e o que você está passando, e essa pessoa chama-se Jesus de Nazaré. Ele sabe a tua necessidade, ele sabe o que você precisa, e ele vai ao encontro da sua vida, ao encontro da sua necessidade. E a Bíblia diz que Jesus parte para Samaria, e depois dele partir para Samaria, ele reúne os seus discípulos e pede para que os seus discípulos vão à cidade comprar comida, e ele fica só. E aqui eu começo a mensagem nessa manhã, dizendo que Jesus, quando ele fica só, ele vai até o poço que Jacó tinha fundado. E Jesus se encontra, quando chega naquele poço, a Bíblia diz que Jesus estava cansado da viagem, e ele se assenta sobre aquele poço. E quando ele se assenta, a Bíblia vai dizer que vem uma mulher. A Bíblia não cita o nome dela, mas fala de onde ela era, a mulher samaritana. E quando ela chega até aquele local para buscar água, para fazer os seus afazeres, e Jesus tem um encontro com ela, e Jesus faz um pedido àquela mulher: mulher, dá-me de beber, dá-me um pouco dessa água, porque a Bíblia diz que ele teve sede. E o primeiro desafio que nós encontramos no discipulado, a primeira coisa que nós podemos encontrar aqui nesse texto, e não mudando a nossa mensagem que nós estamos falando sobre os desafios do discipulado, é você expor as suas limitações. Muitos de nós às vezes servimos ao Senhor, pastor Leandro, e queremos impor algo que somos fortes, que não, porque eu sou imbatível, não, porque eu não tenho defeitos, não, porque eu posso, eu consigo, eu tenho capacidade. E esquecemos de expor as nossas limitações, esquecemos de expor às vezes as nossas fraquezas. E o interessante é que quem falou isso foi Jesus, aquele que é o Filho do homem, aquele que é o Senhor da minha vida e da sua vida, aquele que é mediador entre Deus e você, entre o homem e Deus, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia para me dar e te dar vida eterna. Quem está falando, quem está expondo uma necessidade aqui é Jesus de Nazaré, é Jesus, o Filho de Deus, é Jesus, o meu e o seu Salvador. Ele chega para aquela mulher, sabendo quem ela era, ele fala assim: olha, me dá um pouquinho dessa água, porque eu tenho sede. De repente, no meio, a Bíblia não dá detalhes, mas no meio daquela conversa, ele pode ter exposto por que ele estava com sede. De repente, quero eu crer e acreditar que de repente Jesus virou para ela e falou assim: mulher, me dá um pouco dessa água, porque eu vim caminhando, e eu caminhei durante um bom período, e eu estou cansado e estou com sede. Então a primeira lição que nós podemos aprender, e o primeiro desafio nessa manhã, é expor as suas limitações e as suas fraquezas. Às vezes os nossos discípulos não são transparentes conosco, porque nós não queremos transparecer também as nossas limitações. E eu acho interessante que Jesus, quando encontra com essa mulher, sabendo que essa mulher tinha uma vida totalmente imoral, totalmente fora dos padrões, Jesus não olhou de imediato para isso. Ele expôs a sua fraqueza e a sua necessidade. Olha, estou cansado e estou com sede, você pode me dar um pouco da sua água? Sabe o que eu aprendo nessa manhã? Para que o meu discipulado funcione, para que o meu discípulo absorva aquilo que eu posso ajudá-lo, aquilo que eu tenho a passar, eu tenho que ir, para que eu possa ajudar ele a vencer as suas fraquezas e as suas necessidades, é quando eu abro o meu coração, sou transparente e coloco também
também para ele as minhas fraquezas, as minhas necessidades, e dizendo: olha, eu também tenho essa dificuldade, eu também tenho essa fraqueza. Ou então nós dois vamos juntos caminhando para lutar, para vencer em Cristo. Nós vamos alcançar o nosso objetivo, que é o céu. Nós vamos alcançar o nosso objetivo, que é a salvação. Então olha, exponha para mim qual é a tua dificuldade. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas causas uns aos outros, para que sejam sarados. Às vezes nós não conseguimos ajudar o nosso discípulo, porque passamos uma imagem de que somos super-homem, que passamos uma imagem de que somos forte bastante, quando na verdade ele se sente oprimido em querer expor uma fraqueza ou uma necessidade, porque por ele querer tanto ser, por ele querer tanto conseguir, ele tem medo de repente ser e colocar para você, colocar para nós a nossa necessidade. Aqui Jesus ele dá esse exemplo para nós, que ele coloca a necessidade dele naquele momento, quando ele diz que estava com sede. Tem outro episódio, em outro momento, Jesus também coloca uma das suas necessidades para os seus discípulos. A Bíblia diz que quando ele vira para os seus discípulos e fala assim: olha, é chegada a minha hora já é chegada, aonde o Filho do Homem será entregue na mão dos homens pecadores, e aí será entregue como uma ovelha muda ao matadouro. E os discípulos não estão entendendo nada. Aí eles pegam a parte, Pedro, Tiago e João, e sobe ao monte para orar. E quando ele vai orar, ele fala assim para os seus 3 discípulos: olha, ficai aqui, vigiai e orai comigo, porque eu vou orar à parte. E ele vai, se ele termina o discurso dele aqui, estava bem. Quantos de nós fazemos aqui? Olha, quando vamos ao monte, você fica aqui, eu oro aqui, você ora ali, estamos aqui, quando você acabar, vem para cá, eu vou para lá também. Mas não, Jesus expôs mais uma das suas necessidades. Jesus falou assim: olha, ora comigo, vigia comigo, eu vou à parte a orar, porque a minha alma está angustiada até a morte. Jesus estava dizendo para aqueles discípulos: olha, eu sou teu mestre, eu sou o teu Senhor, eu sou o Deus vivo, eu sou a imagem, semelhança do Deus Pai, aquele que ele enviou. Eu sou a pedra de esquina, eu sou a rosa de Saron, mas eu também tenho as minhas necessidades, eu também tenho as minhas limitações como um homem. E Jesus expôs isso. Sabe por que muitos de nós às vezes não alcançamos um discipulado saudável? É porque passamos uma imagem de que não somos, esquecemos de dizer: olha, eu também já venci essa área, olha, eu já fracassei nessa área, eu também tenho uma necessidade. Olha, então vamos fazer o seguinte: você me ajuda para que eu te ajude também, você me acompanha para que eu possa te acompanhar também, porque a Bíblia diz: andará 2 juntos se não tiverem de acordo. Por acaso um cego pode guiar outro cego? Claro que não. Mas Jesus nos dá um exemplo excelente. Qual é esse exemplo, Davi? O exemplo que ele fala: olha, vão de 2 em 2, porque se um cair, o outro levanta. Sabe o que é isso, querido? É você poder contar com quem está do seu lado. Então você, como discípulo, como discipulador, entenda isso. Não passe uma imagem que de repente você quer, mas passa verdadeiramente aquilo que você vive, para que você possa ajudar o seu discípulo. E Jesus, quando ele encontra com essa mulher, ele fala para ela: olha, me dá um pouco dessa água porque eu tenho sede. Aí, em vez dela receber, e dar água, como nós sempre dizemos, não podemos negar água, ela vai e fala assim: como tu, sendo um judeu, me pede de beber? Como você, sendo um judeu, me pede de beber? Sabemos que nós não se comunicamos, ainda mais você sendo um homem e eu sendo uma mulher. Ela queria se rebaixar a ele, ela queria rebaixar ele e se colocar por cima. Mas em momento nenhum Jesus quis degrinir a imagem daquela mulher. O que eu aprendo aqui com você nessa manhã através desse texto? Exponha as suas fraquezas, para que você possa ajudar o seu discípulo nas fraquezas dele. Exponha aquilo que você venceu, para que você possa ajudar o seu discípulo a vencer aquilo que ele precisa vencer. Sabe por quê? Quando você abre o teu coração, quando você expõe as suas limitações, você está dizendo para o seu discípulo: poxa, ele conseguiu chegar aonde chegou, ele conseguiu vencer aquilo que ele tinha limitações, então eu também vou conseguir vencer como
como ele venceu, eu também vencerei. Jesus disse isso para os discípulos: olha, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Jesus estava dizendo: olha, eu tive limitações, eu tive alguns momentos de necessidades, mas eu venci. Aí ele deixa, quando ele disse isso, não, mas ele deixa a entender o que? Se ele venceu, nós também vamos vencer. Se ele conseguiu, nós também vamos conseguir. Por quê, pastor? Por que que nós vamos? E por que que você pode afirmar isso? Porque ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que confia em mim, aquele que acredita em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, em qualquer situação, se nós seguirmos ele, nós vamos vencer. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Aonde? Em Cristo Jesus. Ou seja, se ele conseguiu, ele está dizendo para mim e para você nessa manhã: você vai conseguir também. Se ele teve esse momento dele de necessidade, você, com seu momento de fraqueza e de necessidade, em Cristo você vai conseguir também. Aleluia. Sabe por que ele se fez homem semelhante a mim e a você? Para mostrar que é possível vencer o pecado, vencer o mundo, vencer as artimanhas de Satanás e alcançarmos a vida eterna e a vida com abundância. Aleluia. Jesus, o apóstolo Paulo, ele mesmo escreve na carta aos Filipenses, capítulo 2, ele diz assim, olha, no versículo 5, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou a sua forma divina e se fez semelhante aos homens, e sendo semelhante aos homens, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, Jesus está dizendo para mim e para você: eu tinha a glória de Deus, eu sou a glória do Deus Pai, eu tenho a imagem e semelhança do Deus Pai, mas eu tive que abrir mão para fazer semelhante a você, para deixar um legado para mim e para você, de quê? Que ele mesmo sendo um homem, ele venceu, e ele nos deu a condição de nos tornar não um vencedor, mais do que um vencedor, não somente um vencedor, porque Paulo dá esse exemplo. Paulo fala assim, olha, numa corrida, somente o primeiro é o campeão e o vencedor, mas nós não, no céu não é quem é o primeiro, é quem chega no final, independente de quem chegou, independente de quem já foi, não importa, ele é vencedor porque chegou, mas eu e você vamos chegar e vamos dizer, somos vencedor também. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que for fiel até o fim, herdar-te-ei a coroa da vida eterna. O meu troféu e o teu troféu não é o que o homem dá, o meu troféu e o teu troféu é o que Jesus tem para mim e para você. Aleluia. Então, o primeiro desafio nessa manhã que o discipulado gera em nós, e o primeiro desafio do discipulado é esse: é você expor as suas limitações também, para que o seu discípulo tenha confiança de expor para você aquilo que também, aquela limitação que ele tem. Segunda coisa, segundo desafio que nós podemos encontrar no discipulado, e aqui Jesus nos dá uma lição sobre isso. O segundo desafio é ter paciência para esperar o tempo do seu discípulo. Jesus pediu água, ela negou. Como que você sabe que ela negou? Porque se você for ler o capítulo 4 todo, até o versículo 30, que fala sobre a mulher samaritana, ela não deu a água a ele. Eu acredito que ele deve ter bebido, mas até aqui a Bíblia diz que ela não deu a água a ele. E a Bíblia diz que Jesus pediu água, ela não deu. Ela quis falar para Jesus: por acaso o Senhor é maior do que Jacó, que cavou esse poço, deu os seus filhos, sua família e os seus gados? Jesus, mesmo sabendo que era maior do que Jacó, Jesus mesmo sabendo que era maior do que aquela mulher, Jesus mesmo sabendo quem ele era e quem era aquela mulher, qual era o propósito dele e qual era o destino daquela mulher, ele teve paciência para continuar lidando com ela. E o segundo desafio que nós encontramos no discipulado é esse: é podermos ter paciência com os nossos discípulos. Quem tem mais de 2 filhos aqui? Quem tem mais de um filho, claro, 2. Quem tem mais de um filho,
Levanta a mão para me entender. Você pode me explicar se os teus filhos são iguais aos outros? Eles têm o mesmo tempo um do outro? Claro que não. Um tem um tempo, o outro tem um outro. Um é mais calmo, o outro é um pouco mais agitado. Um é um pouco mais sapeca, o outro é um pouco mais educado. Não que não seja educado o outro, mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, querido, você tem que saber esperar o tempo. De repente um dos seus discípulos vai gerar mais fruto que o outro, mais rápido que o outro, mas não quer dizer que aquele que demorou não presta ou que é ruim. É que eu e você temos que vencer esse desafio de saber esperar o tempo do seu discípulo, de poder gerar frutos, de poder dar o crescimento, dele poder desenvolver. Então, querido, o que Jesus nos ensina nesse texto? Com essa mulher, ele deu tempo para ela, ele teve paciência para poder esperar o momento certo para poder mudar a história daquela mulher. Ela começou a querer humilhar Jesus. Ela falou: olha, por acaso o Senhor é maior do que Jacó? Por acaso o Senhor tem poder? O Senhor está me pedindo água e está falando para mim que o Senhor tem água da vida. Como o Senhor tem água para me dar da vida, se o Senhor não tem nem um caneco para tirar água do poço? Como o Senhor me oferece uma água que ninguém tem, se o Senhor não tem nem como tirar água do poço e está me pedindo água? Era mais ou menos esse diálogo que ela teve com Jesus. Era mais ou menos ela dizendo assim: quem é você? O Senhor, você não é um nada. Quem é o Senhor? O Senhor não é nada. O Senhor não tem nem água para beber, está falando que tem água da vida. E Jesus olhando para ela, de repente, se é eu ou você, poderíamos dar um fora logo, poderíamos dar um corte logo, revelar logo e sair logo, mas não, ele olhou, teve paciência, se colocou por baixo, esperou o momento oportuno, esperou o momento certo. E então esse é o nosso segundo desafio, é ter paciência com os nossos discípulos, esperar o momento certo. Espera, de repente ele vai levar um pouquinho mais de tempo, mas vai dar certo. De repente ele vai demorar um pouquinho a desenvolver, mas vai desenvolver. Você precisa ter paciência. Exemplo disso, lá em Lucas capítulo 22, no versículo 32, Jesus virou para Pedro e falou assim: Pedro, orai e vigiai, porque o diabo, ele pediu para se andar com a sua alma, e olha, eu roguei ao Pai para que nisso não te sucedesse. Mas tem um negócio, Pedro: quando tu se converter, tu vai edificar a eles. Quando tu se converter, Pedro, tu vai pastorear eles, tu vai liderar os outros. Olha só o que Jesus está dizendo, está falando para Pedro, um homem que já estava andando com ele há 3 anos. Jesus em momento nenhum perdeu a paciência com Pedro. Jesus em momento nenhum desistiu de Pedro. Na última hora Jesus voltou, ressuscitou e falou: eu vou até Pedro, porque eu tenho propósito na vida dele. Ei, querido, eu quero dizer para você nessa manhã: tenha paciência, espera, porque vai dar fruto, vai crescer, vai poder prosperar. Espera o tempo de Deus na sua vida, espera o tempo de Deus na vida do seu discípulo. Tenha paciência. Imagina para Jesus ouvindo aquilo. Quem é você? Imagina, vou imitar aqui para conjecturar aqui, para você rir um pouco, para descontrair um pouco. Quem é o Senhor? Não tem nem água. Quem é você para me pedir água? Eu imagino Jesus sentado no poço olhando. Ela não sabe o que vai acontecer. Ela não tem noção de quem eu sou. Mas daqui a pouquinho eu vou me revelar a ela. Mas deixa eu dar corda, deixa eu dar passo, deixa ela achar quem ela é, deixa ela sentir. Sabe qual é o grande problema nosso? É que queremos já achar, porque um deu certo, tem que fazer com que o outro dê certo também. Cara, espera, querido, espera no Senhor, fica tranquilo, vai dar certo. Vai demorar um pouquinho, mas vai dar certo. A luta tá difícil, mas calma, vai passar. Nada é para sempre. A única coisa que é eterna é o céu. O único lugar que vamos viver uma eternidade é o céu. Tudo é passageiro, tudo passa. A Bíblia diz isso: passarás os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Aleluia. E Jesus falou assim: mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria. Aí olha a resposta que ele dá: eu te pedi e você não me deu.
Mas se tu soubesses quem te pede, tu me pediria e ele te daria água da vida. Aleluia. Ela negou, mas ele está dizendo: se tu me pedir eu te dou. Ela falou não, mas ele está dizendo: se tu falar sim, eu te dou. Aleluia. Ela está falando: eu não vou te dar, e ele está dizendo: se tu disser que sim, eu entro. O que é isso? Eu vou destrinchar e vou trocar em miúdos para você entender. Você está dizendo não para Jesus. Você não quer viver aquilo que ele tem para você. Você de repente ainda achou que não é o tempo de ter um compromisso com Jesus, mas Jesus está dizendo: você está falando que não, mas o dia que tu falar que sim, eu entro. O dia que tu falar que pode, eu vou entrar. O dia que tu falar que quer, eu vou fazer. O dia que tu aceitar, eu mudo a tua vida. Aleluia. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei. Olha o que ele fala: se abrir. Eu não vou abrir, é você que tem que abrir. Se você abrir, eu entro. E depois que eu entro, você ceia comigo, eu ceio com você. Sabe o que significa ceiar contigo e ceiar comigo? É ter comunhão. E aleluia, não existe melhor comunhão do que com aquele que tem poder nos céus e na terra. Quem tem comunhão com ele, querido, tem vitória garantida, tem certeza de salvação. Aleluia. Segundo desafio: ter paciência para esperar o tempo do seu discípulo. Jesus teve paciência com aquela mulher, e muita. De repente muitos de nós não conseguiríamos. Na primeira, de repente, alguns de nós desistiríamos. Ah, você não quer não? Beleza, eu vou para quem quer. Não, está dando muito trabalho, não quero não. De repente muitos de nós agiríamos assim, mas Jesus não. Sentado ele estava, sentado ele ficou. Por que sentado? Porque quer esperar, espera sentado, que cansa menos. Sabe qual é o problema? É que queremos acelerar o processo dos discípulos. Queremos acelerar o processo da nossa vida. Calma, espera. Ninguém entra numa faculdade um ano, no mesmo ano se forma. Não existe, não tem como, tem um processo. Ninguém entra num trabalho, no outro dia promovido. Claro que não, tem um processo a passar. E você acha que com Deus é diferente? Ele dá-nos exemplo da própria natureza. Você planta uma semente, amanhã ela vai começar a poder dar germinando. Daqui a um tempo ela vai dar aquilo que você plantou, porque existe um processo na nossa vida. E os nossos discípulos é a mesma coisa. Então, querido, entenda esse desafio. Tenha paciência com ele. Ele vai dar frutos. Parece que não, mas vai dar fruto. Aos seus olhos de repente não, mas Deus já falou que ele vai dar fruto. Então espera. Muitos de nós tínhamos negado Pedro no nosso ministério, pastor. Problemático, difícil. Vou usar uma linguagem nossa aqui meio mundana. Cabeçudo, ruim de entender, pesado nas palavras, ignorante a vida toda. Muitos de nós já tínhamos negado ele, mas Jesus teve paciência. E ele liderou todos os apóstolos. Então, querido, tenha paciência com o seu discípulo. Terceiro e último desafio, que eu acho que é um dos principais: ser o exemplo. No versículo 13 e versículo 14, Jesus falou assim: e Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede e nem venha aqui tirar. Olha só o processo. Ele teve paciência com ela até aqui. Aí quando ele foi o exemplo para ela: olha, eu tenho água da vida, quem bebe da água que eu dou não tem mais sede. Ele foi o próprio exemplo. Paulo escreve a carta, a primeira carta à igreja de Coríntios, no capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo: olha, toma a minha vida como exemplo, para que eu, como sou imitador de Cristo, vós também sejam imitadores. Olha só, se vocês não conhecem a Cristo, deixa eu te dar um exemplo. Imita a mim, que você vai imitar a Cristo. Seja que nem eu. Pega o meu exemplo, para que você possa ser igual àquele que me enviou e me chamou. Então, querido, o terceiro desafio nosso no discipulado é ser exemplo. Querido, ninguém segue uma pessoa que não é exemplo. Então seja
Seja um exemplo para o seu discípulo. Mostra para ele as suas atitudes, para que ele possa te seguir. Quem é você? Como você age? Em qual momento que você está? Para que ele possa seguir a você. Porque ninguém segue pessoas, como nós sempre falamos, de qualquer maneira. Tem pessoas, querido, que não nos seguem porque nós não somos exemplos. Então seja um exemplo como Cristo é. Seguiram a Jesus porque Ele era exemplo. E uma vez eu falei isso, eu vou repetir aqui. Eu falo sempre que o tiro saiu pela culatra. O tiro saiu errado, pastor Leandro. Quando os discípulos de Jesus passavam na cidade, os zombadores começavam a gritar: vai cristões, vai cristãos, vai cristões. Sabe por quê? Porque eles estavam querendo razoar deles, dizendo: ali ó, vai os pequenos Cristo. Só que na verdade aquilo se tornou uma realidade e uma verdade para nós. Quando olham para mim, olham para você, tem que definir a nossa vida como pequenos Cristo. Por quê? Porque andamos como Ele, temos a mesma atitude que Ele, pensamos como Ele, agimos como Ele. Aleluia. Então nós temos que ser exemplos. Pegaram uma mulher adúltera, pegaram uma mulher em adultério, trouxeram ela até Jesus e disseram assim: mestre, Rabi, essa mulher foi pega em adultério e a lei de Moisés diz que toda pessoa que é pega em adultério tem que ser apedrejada. Ele olhou e falou assim: vocês são exemplo? Mas ele não está escrito isso não, Davi. Sabe como é que Jesus falava? Com atitudes. A Bíblia diz que ele se ajoelhou e começou a escrever. E eles estão dizendo: mas ela não tem que ser apedrejada. E ele está escrevendo ali na terra, a mulher do lado e ele escrevendo. E aí ele vira para aqueles homens que queriam acusar aquela mulher e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Se vocês é exemplo para apedrejar ela, então taca a pedra nela. Mas se vocês não é, larga a pedra aí, vão embora, vai se arrepender. Porque da mesma maneira que eu perdoo o pecado dela, eu perdoo o pecado de vocês. Seja exemplo para o seu discípulo, para que ele possa seguir a você. Olha lá, seja exemplo. E esse é o terceiro desafio do discipulado, é ser o exemplo para o seu discípulo. E eu finalizo dizendo: Jesus nunca pediu ao seu discípulo aquilo que ele não tinha feito. Não queira impor aquilo que você não faz. Seja exemplo. Tudo que Jesus deixou para nós, para que eu e você fizéssemos, Ele veio como exemplo e fez. Ele nunca vai te pedir algo que Ele nunca tenha feito. Sabe por quê? Porque falar sem viver é uma palavra morta. Agora, quando você vive e fala, aquela palavra tem vida. Sabe por quê? Porque tem exemplo. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu quero orar pela sua vida.